Então, bom dia. É sexta-feira! Já me estava a esquecer disso. Olha, é sexta-feira, mas sextas-feiras costumam ser o meu pior dia, cheio de trabalho, e hoje não é exceção. A cor do dinheiro do dia 24 de junho do ano da graça 2022. Hoje é dia de São João, já houve festa e festarola aí pela noite fora em várias cidades, nomeadamente o Porto e Braga. Só posso desejar que quem é do Porto, se não vir isto agora, pelo menos veja mais tarde. Olha, com um ligeiro atraso, mas aqui vai. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só fazer um disclosure. Lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali na saída está uma coisa chamada cupom promocional. Basta escrever Camilo e habilita-se logo um desconto de 10%. E dizer que também nós regularmente depois divulgamos aqui as promoções também semanais. Já viu o Think Tank desta semana? Se não viu, vai ver. Como disse ontem, foi um dos melhores think tanks que já fizemos e tem uma grande vantagem, é que analisa com um detalhe impressionante aquilo que é a atualidade nacional, nomeadamente o que se passou na última semana. Em segundo lugar, dizer para dar uma olhada ali na conversa improvável de ontem, que foi uma surpresa que eu fiz, uma conversa com a Ferti Prado, que faz sementes para prados, para pastagens e forragem, e os desafios que o atual momento coloca, nomeadamente uma coisa muito interessante que é como os agricultores estão a ver o preço a subir dos cereais, provavelmente uma parte da terra vai para aquilo, em várias partes do globo, em vez de ir para a produção de sementes. É interessante, é um desafio interessante e, sobretudo, perceber como é que as empresas dão a volta às dificuldades. Bom, agora sim, vamos ao programa de hoje e vamos começar, como naturalmente, começamos sempre, pelo período antes da ordem do dia. E vamos começar pela doutora Gracinha Freitas. Graça Freitas, a nossa Diretora-Geral da Saúde, que eu confesso que não consigo encontrar uma única situação daquelas, mesmo quando ela já não está pressionada pelos acontecimentos, que ela consiga acertar uma vez, pelo menos uma vez. Eu ontem vi uma série de piadas sobre bacalhau à Brás no Facebook, mas como andei tão ocupado a correr de um sítio para o outro pelo Alentejo, não tive tempo, não tinha percebido. Mas depois percebi ao ver a declaração da doutora Graça Freitas, que ela disse que agosto não é um bom mês para se adoecer e que também não é um bom mês para comer bacalhau à Brás ou não sei das quantas, porque aquilo estraga muitos dias de férias. Bom, o bacalhau à Brás vou deixar de lado, porque aquilo leva ovo, suponho eu que tenha sido essa a piada, leva ovo e, portanto, às vezes com o calor o ovo estraga-se. Mas eu confesso que quando me mandaram aquilo, depois mandaram-me ao final do dia, eu fiquei na dúvida, pensei, isto é fake, isto é conversa fiada, a doutora Graça Freitas não disse isto. Mas depois mandaram-me o som. E é de ficar arrepiado. Então, espera aí. Agora há meses preferidos para se adoecer. Isto é um nonsense completo. A doutora Graça Freitas faria bem se em cada declaração pública tivesse o mínimo sentido de Estado, porque ela não é uma médica qualquer, ela não é uma cidadã qualquer, ela é a Diretora-Geral de Saúde. Quando ela está a dizer que agosto não é um mês ideal para se adoecer, está a dizer que os serviços de saúde do país não estão preparados, ou melhor, não se conseguem preparar porque as pessoas, ou seja, na organização, as pessoas vão de férias e, portanto, parece que ninguém fica a trabalhar. Ora, isto é de bradar aos céus. Porque, reparem, é pela boca de uma entidade oficial que nós temos a confirmação que o país não está preparado para certos momentos. Bom, além disto ser um disparate monumental, vindo da boca de quem vem, é ainda mais grave. Eu não sei, mas aqui há uns meses diziam que ela não podia ir para a rua porque nós estávamos durante a pandemia. Estávamos numa pandemia. Agora já acabou a pandemia. Se calhar o governo faria bem em mandar esta senhora para a reforma ou fazer outra coisa qualquer e arranjar um diretor ou uma diretora-geral de saúde que honre o lugar, digo eu. Bom, mas nem, nem foi preciso andar muito, porque entretanto a doutora Graça Freitas teve a devida resposta por parte do doutor Miguel Guimarães, como toda a gente sabe, é o bastonário da Ordem dos Médicos. Porque às tantas, o doutor Miguel Guimarães
numa entrevista, já não me lembro que rádio é que foi, eu sei que vinha a chegar a Lisboa e eu ouvi isto na rádio, dizia assim, bom, isto, a doutora Graça Freitas faria bem de se informar junto dos hospitais. Pegue no telefone e ligue para os hospitais para perceber qual é o estado de prontidão dos hospitais. E depois terminava com uma afirmação que eu nunca vi o Dr. Miguel Guimarães fazer, mas que acho que até que enfim alguém faz. Que diz, bom, mas se ela não souber fazer isto, pelo menos que saia, que se vá embora. Ora, para aquelas pessoas que muitas vezes me acusam de ser aqui muito violento nas críticas que eu faço, eu acho que o Miguel Guimarães, sinceramente, esteve ao nível de Camilo Lourenço ao pedir a admissão desta senhora. Porque outra coisa não é de esperar. Bom, mas parece que a parvoíce também não foi exclusiva da doutora Graça Freitas, não é? Porque eu ontem, eu juro que vou dizer uma coisa. Quando me mandaram esta, e eu ao ler, ainda pensei que isto fosse fake. E eu espero que seja fake. Porque, entretanto, mandaram uma tirada do professor Marcelo Belo de Sousa, o nosso Presidente da República, que diz assim, Marcelo diz que cada português, agora entre aspas, fará o esforço para não estar doente neste verão. E eu pensei que era brincadeira, mas depois vieram mandar uma coisa da TSF, em que diz efetivamente que Marcelo diz que cada português fará o esforço para não estar doente neste verão. Bom, eu acho impressionante como é que o Presidente da República, em vez de se ocupar de coisas que valem a pena, não é? E fazer as críticas que tem que fazer, se ponha a fazer declarações destas. Eu vou dizer uma coisa, até agora, neste momento estou aqui a falar, não tenho a certeza se esta do Presidente da República não é fake. E eu desejo ardentemente, do fundo do coração, que seja fake, porque senão, isto é e confirmação do que o Sr. Presidente da República também está um bocado parecido com a doutora Graça Freitas. Bom, e que não fala quando deve falar e fala quando não deve falar, inclusive a dizer coisas que não devia dizer. Bom, mais uma dos pilotos da TAP. Contaram ontem, eu não tinha lido isto, parece que havia 400 pilotos que queriam fazer um plenário hoje. Imagine, 400 pilotos. É óbvio que se os 400 pilotos estivessem inativos a fazer um plenário, havia uma porrada de voos, desculpe-me a expressão, que deixariam de se fazer, certo? Soubemos ontem que esse número de voos equivalia a mais ou menos a 120. Nós estamos no início do verão. Perspectiva-se um verão quentíssimo, não é em Portugal, é em toda a Europa. Quentíssimo em azares nos aeroportos. Aliás, quero um conselho. Evite andar de avião este verão. Eu só andarei de avião neste verão se for mesmo preciso por motivos profissionais. Porque já desisti, inclusive, de pensar se quer ir para fora. Porque o que está aí à vista é um terror. E não é apenas em Portugal. É na Europa e nos Estados Unidos. Mas, voltando à questão. Nós estamos no início do verão. É a altura em que começa em que se verifica um disparo da procura. E há 120 voos da TAP que não se fariam por causa de um plenário de pilotos? Bom, muito bem esteve a empresa quando proibiu isto. E eu acho que valia a pena que aqueles sindicatos que representam os pilotos tomassem um banho de humildade e andassem na rua a perguntar às pessoas o que é que pensam de se torrar 3.500 milhões de euros. Percebe? 3.500 milhões de euros dava para fazer 6 hospitais todos os santos que se vão fazer na zona oriental de Lisboa, ou melhor, mais do que 6 hospitais. Volto à questão. Faria bem que estas pessoas perguntassem ao português comum o que é que acham deste torrar de dinheiro na TAP, para depois ouvir coisas como esta. Bem, ponto seguinte. O BCE fez um aviso aos bancos. Os bancos estão todos excitadinhos porque com a perspectiva de subida de taxas de juros vão voltar àquela fase em que podem ganhar dinheiro com taxas de juros. Até agora ganham com comissões. E anda aí muito banco excitadinho. O Sr. Luís de Guindos, que é espanhol, que é vice-presidente do BCE, veio avisar os bancos para terem cuidado. Calma aí, aguenta aí os chavalos, porque, atenção, a brincadeira pode correr mal. E pode correr mal a economia.
O que significa que os bancos, de um lado, vão ganhar dinheiro, do outro lado, podem ver-se confrontados com uma subida do crédito mal parado. Bom, não será ao nível da última crise financeira, mas é um aviso que é feito aos bancos e eu acho que é bem feito porque o risco disto voltar a acontecer, é grande. Já agora, mais uma confirmação. O BCE, todo este bzzz aí dentro do BCE e nos meios financeiros, aponta para uma coisa. É que as taxas vão, além de irem mesmo subir, vão agora a 0,25% e em setembro parece estar decidido já que vai ser 0,5%. Pode ter a certeza de uma coisa, não vai ficar por aqui. E pode ter a certeza de outra coisa. É que o patamar da economia está-se a aproximar muito do patamar da recessão. Já não é só nos Estados Unidos. Eu vou-lhe citar aquilo que o jornal The Wall Street Journal, costuma ser uma bíblia nestas coisas, trazia ontem uma intervenção do Sr. Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que é o Banco Central Americano, no Congresso. Ele diz assim: nós não estamos à procura de provocar uma recessão, mas o grande objetivo neste momento e prioritário, absolutely essential, como ele diz, é controlar os preços. O Fed, como o BCE e outros bancos do mundo, foram apanhados em contrapé. E, portanto, estão ali à força toda, agora ao tio, como é que a gente segura a inflação? Uma coisa é certa, o Fed vai mesmo subir as taxas de forma agressiva, aliás, já está a subir, e ele diz que não pode excluir um risco de recessão. Bem, na Europa, começa a haver, não só ali dentro do BCE, como nos meios financeiros, que normalmente estão muito bem informados sobre aquilo que é o que se passa dentro do BCE, uma convicção. É provável, é cada vez mais possível que a Europa também não consiga fugir a isto. O que significa que nós poderemos ter uma situação muito mais grave do que pensamos neste momento. E, por falar nisso, você vai ver a seguir, as nuvens vão-se adensando no horizonte. Bom, e é para aí que eu vou. A Alemanha anunciou ontem que vai racionar o gás. Ouviu bem? Racionar o gás. Não é a possibilidade de... Pode acontecer, é racionar mesmo. Bem, se isto acontecer, há uma certeza que eu tenho. A economia vai levar um abanão. E há outra certeza que eu tenho. Quando a economia alemã leva um abanão, o que é que sucede? Toda a gente à volta, particularmente na União Europeia, leva o abanão também. Constipa-se. Pode ter a certeza disso. Bem, o que é que isto significa? Como você já reparou, eu tenho andado a alertar para isto há meses. Em Portugal parece que ninguém está preocupado com isto. Eu já não digo com o risco de racionamento, não. É o impacto que isto vai ter em Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro, como você viu esta semana no Parlamento, isto é o super oásis. As luminárias com que ele trabalha, aquele João Torres que falei aqui ontem, deputado, aquilo é só super oásis. Está tudo bem, percebe? Não está tudo bem. Prepare-se, aperte o cinto e, como se diz nos aviões de emergência, brace for impact. Ok? Brace, brace, brace. Isto está a ficar feio. Não sou eu que digo. Mas é bom que nós estejamos preparados para isso. Porque quanto mais percebermos a 10 km o que vem a seguir, que curvas e contracurvas é que vem, melhor nos preparamos para isso. Bem, ainda ontem, como sabe, a Ucrânia e a Moldávia passaram a estatuto de candidatos à União Europeia. Saúda-se. Quem saiu entalado disto? António Costa. Aliás, eu não falei disto, mas na intervenção no Parlamento, António Costa voltou às reticências, esta semana, voltou às reticências que já tinha expresso por causa da entrada da Ucrânia. Uma coisa foi, não sei quantos, o Alentejo sair daqui e dali, bom, tem a ver com fundos. Eu só gostava que as pessoas pensassem nisto. Se o Mezzogiorno italiano, que é ali a zona sul de Itália, que é a zona mais desfavorecida de Itália, nos anos 80, tivesse dito assim, eu não quero que Portugal e Espanha entrem, porque a massa que vem para aqui vai para eles, o que é que nós diríamos como portugueses? Alguém que diga isto ao ouvido do Dr. António Costa.
Bom, já agora vamos para os temas principais. O Sr. Primeiro-Ministro mentiu aos portugueses esta semana. O termo é mentiu. Ok? Então vamos lá. Não foi só o António Costa. Foi o António Costa e o seu líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, que é uma pessoa que eu digo aqui muitas vezes que é brilhante, mas tem dias, como você sabe. Brilhante Dias não esteve nada brilhante esta semana, como António Costa não esteve. Porque a uma certa altura já se percebeu que o Primeiro-Ministro ia ser entalado com o SNS, não é? E o Estado do SNS. E a uma certa altura do debate, António Costa, já muito chateado, depois de ter dito que eram inaceitáveis não sei quantos problemas no SNS, disse assim, a direita tem um problema ideológico com os PPP. Eurico Brilhante Dias até foi mais longe e disse assim, vocês não fizeram nenhuma PPP. Bom, parece aqueles miúdos no recreio. Primeiro, não é verdade. A primeira PPP na saúde do Hospital Fernando da Fonseca, ou se quiser, Amadora Sintra, foi feita ainda foi lançada por Cavaco Silva. Acho que foi no segundo governo. Mas isso não interessa para nada. O que interessa é quem é que lançou os PPPs. O que interessa é que os PPPs estão a funcionar. Estavam a funcionar. Pouparam 300 milhões de euros ao Estado, não é? E este governo terminou com elas. Este e o anterior. O Primeiro-Ministro era o mesmo. Isso é que interessa. E é isso que tem de ser discutido. Mas a uma certa altura, quando a direita e quando a oposição apertou ainda mais o Primeiro-Ministro, ele saiu-se com outra. Não fomos nós que quisemos acabar com os PPP. Quem acabou com os PPP foram os próprios privados. No sentido de, eles é que se recusaram a aceitar. Bom, isto é mentira. Eu vou-lhe explicar porque eu conheço o dossiê. Eu andava a falar com membros do governo nessa altura e ao mesmo tempo com os hospitais privados, ou melhor, com os grupos privados, que geriam algumas PPP, a saber, Luz Saúde, Hospital Beatriz Ângelo, Melo Saúde, Vila Franca de Xira e Hospital de Braga. E o Grupo Lusíadas, o Hospital de Cascais. Sabe o que é que esta senhora ministra que ali está fez? Bom, o Hospital de Cascais, por exemplo, queixava-se há muito tempo que o valor negociado, quando se fez o primeiro contrato de PPP, já era baixo. Mas esta senhora, que tem a pancada da Internacional Socialista, nunca esqueça disto, ok? A senhora odeia os privados na saúde. Pancada ideológica e outra razão, não querem comparações. Eles não querem comparações. Sabem que os privados gerem melhor hospitais públicos do que eles. Não querem comparações. Sabe o que é que esta senhora fez? Chegou ao pé dos grupos e baixou ainda mais o plafond, o patamar a partir do qual se ia negociar. Bem, os privados olharam para aquilo. Aliás, os privados já se tinham entalado com uma coisa. No Hospital de Braga, o Grupo Melo pediu a certa altura uma compensação pela história daquilo que se gastou com o tratamento da SIDA. E o Governo não queria dar. Isto parou no Tribunal e o Tribunal deu razão ao Grupo Melo. Bom, mas como se isto não bastasse, o que é que sucedeu? Obviamente, os grupos privados olharam para aquilo e disseram, mas espera, esta gente está doida. Então o custo da saúde está a aumentar. O custo dos medicamentos está a aumentar e ainda nos baixa mais o patamar. E começaram a negociar com a Sra. Ministra. E a Sra. Ministra não rodou o pé. É óbvio que numa situação destas, os grupos privados disseram não, assim não estamos interessados. E passou-se uma coisa parecida com o Grupo Luz Saúde do Beatriz Ângelo. Bem, há uma coisa que importa dizer aqui. Quando um hospital público tem um problema, chega ao final do ano com um déficit, como está neste momento, o que é que acontece? O Estado ou faz umas injeçõezinhas, ou então até aumenta o capital dos hospitais, daqueles que são EPE. Hospitais empresa. Ora, os privados não podem fazer isto. Percebe? Imagina, estão a gerir um hospital público. A certa altura chegam ao final do ano com déficit. Passam a ter um problema com os seus capitais próprios. O que é que fazem? Vão ao Ministério da Saúde? Não. O Ministério da Saúde faz-lhes o gesto do bordal de Pinheiro das Caldas. Do boneco das Caldas. Está a perceber? Portanto, os grupos privados, obviamente, disseram que não. Pergunta que você poderá fazer. Mas isto foi intencional? Foi. Isto foi intencional. Eu vou-lhe contar porquê. António Costa chegou ao poder, passou a ter governo, porque o PCP e o Bloco de Esquerda o apoiaram. Mas o Bloco de Esquerda e o PCP passaram uma fatura ao António Costa. Foi transportes, foi TAP e foi saúde. Percebe? António Costa, que já é um dos socialistas à esquerda há muito tempo, é um die-hard da parte esquerda,
do Partido Socialista, não viu grande problema nisto. E, portanto, quando a senhora ministra Marta Temido, que é outra senhora que odeia os privados, chegou lá, foi um ver-se da via. Percebe? Foi isto que se passou. Só que António Costa e Marta Temido não queriam aparecer aos portugueses como os coveiros do SNS e os coveiros das PPP. Por isso é que inventaram a estratégia de dizer assim, olha, vai lá aos gajos. E como os tipos, como nós sabemos que eles, para ter os hospitais equilibrados, precisam disto, propõem isto, porque eles vão dizer que não. Percebe? Foi isto, ipso facto, que aconteceu. Está a perceber? Esta gentinha não se recomenda. Esta gente não tem vergonha na cara, percebe? Não tem vergonha o Primeiro-Ministro, não tem vergonha a Senhora Ministra da Saúde e andam a contar histórias aos portugueses que são absolutamente falsas, percebe? E eu estou à vontade que eu não recebo um cêntimo de nenhum grupo de saúde em Portugal. Está a ver? E tanto frequento um hospital privado como outro, como frequento hospitais públicos. Portanto, esta gente é de uma falta de vergonha a todos os níveis. A começar no Primeiro-Ministro e acabar na Senhora Ministra da Saúde. Está a perceber? Bom, isto é o que você tem em Portugal. Este senhor não tem um pingo de vergonha na cara. Nunca assume a responsabilidade pelas burradas que faz. E este senhor chama-se António Costa. Percebe? Aliás, como você se recorda, eu fiquei indignadíssimo aqui, quando foi da campanha eleitoral, este senhor disse que o grupo Luz Saúde não tinha tido capacidade para responder ao problema da Covid. Falso, percebe? Absolutamente o contrário. O Grupo Luz Saúde salvou o rabinho àquela malta que geria o Hospital de Fernando da Fonseca, mais uma parte de Santa Maria, está a perceber? E o Primeiro-Ministro chega à televisão e faz aquela figura. Isto é deplorável, percebe? Este indivíduo há de chegar longe na Europa porque é um mentiroso, percebe? Isto é um aldrabão da pior espécie, está a perceber? E depois, sabe é fazer estes joguinhos de privados, mais nada, de bastidores. Isto não se recomenda. Bom, vamos andar um bocado mais para a frente. Aí, meu Deus, com 23 minutos. Deixe-me só contar-lhe mais um pormenor da intervenção do Primeiro-Ministro. Lembra-se que ele disse que aquele apoio a famílias desfavorecidas, 60 euros, ia ser postergado por 3 meses. Aliás, ia ser alargado para mais 3 meses. Ontem o público dizia que era mais um mês. Bom, das duas, uma. Ou o Primeiro-Ministro não sabia o que andava a fazer, foi tudo feito acima do joelho, que eu também acredito. Ou então foi mais uma aldrabice deliberada, percebe? Eu vou acreditar que foi a primeira. Ao contrário do que se passou na saúde. Já agora, antes de terminar o programa de hoje, quero-lhe lembrar mais outra coisa. Lembra-se quando eu ter dito que o sistema de baixa de eletricidade é um fracasso em Espanha e aqui? Preço do gás, baixar o preço da eletricidade. Contei-lhe aqui ontem. Contei-lhe que isto vai custar 8.100 milhões de euros. 6 mil milhões são assumidos por Espanha, 2.100 por Portugal. Mas não é o governo nem o orçamento, é o consumidor. Lembra-se disto. Sabe o que é que está a acontecer? Em França, que tem um preço de eletricidade muito alto, estão a importar a eletricidade da Península Ibérica. São 500 mil euros por dia de subvenção aos consumidores franceses. Quem é que está a pagar isto? Espanha e Portugal. Está a perceber? Estas luminárias socialistas, de um lado e outro da fronteira, só fazem disparates, percebe? Você, consumidor, está a pagar um subsídio para os consumidores franceses. Percebe isto? Chama-se socialismo mal parido. Já agora, lembra-se do imposto que eu lhe contei ontem, extraordinário, que o governo espanhol quer lançar sobre as energéticas? Bom, há duas empresas espanholas, a Iberdrola e a Endesa, que disseram que vão pôr o governo em tribunal. E eu, sinceramente, acho que em Portugal, alguém das elétricas precisa de começar a pensar seriamente em pôr o Estado em tribunal. Já agora é assim, de contar isto em detalhe, esta gente está a dar cabo do mercado da eletricidade e das perspectivas de investimento. Deram cabo da liquidez, nomeadamente no mercado dos swaps. Percebe? Isso é uma coisa técnica que vamos falar do outro dia. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero pedir desculpa pelo abuso do tempo. Quero agradecer às 6 mil e poucas pessoas que estavam a direto há bocadinho. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Tenham um grande fim de semana. Ainda hei de fazer mais uma coisa hoje, mas tenham um grande fim de semana. Voltaremos a ver-nos na segunda-feira às 8 da manhã. Obrigado. Com licença.